Olá, eu sou a Daniela Rê, médica oftalmologista e especialista em glaucoma, catarata e córnea. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a doença chamada glaucoma. O que é glaucoma, quais são as suas possíveis causas, os seus sintomas, o que a pessoa sente quando tem glaucoma e os tratamentos disponíveis hoje em dia. Então nós vamos começar falando sobre o que é a doença glaucoma. Bom, glaucoma por muitos anos foi considerada uma doença associada ao aumento da pressão dos nossos olhos, tá? O aumento da pressão dentro do olho. Essa pressão intraocular a gente não sabe, na maioria das vezes, a maior parte dos casos de glaucoma, as pessoas não sabem que estão com a pressão do olho alta, porque a pessoa não sente dor na maior parte dos casos, tá, gente? Eu tô falando em glaucoma crônico, que é um glaucoma que a pessoa desenvolve ao longo de muitos anos e que só é descoberto durante uma consulta médica oftalmológica, quando o médico mede a pressão dos seus olhos e verifica como está a saúde dos nervos ópticos. Aí nós entramos num ponto importante. Glaucoma é a doença do nervo óptico, então é uma doença que a gente acaba tendo perda de fibras de mielina com o tempo e o nosso nervo vai sendo danificado por isso, vai sendo afetado por isso. Então ele começa a mostrar sinais de doença com o tempo que o médico oftalmologista é capaz de encontrar no exame. Então, durante o exame, o médico vai medir a pressão do seu olho, vai verificar o fundo de olho como está. E se ele suspeitar de glaucoma pelo conjunto dos exames clínicos, ele pode lhe pedir outros exames complementares para que você faça e que a doença venha a ser diagnosticada. Alguns dos exames que a gente pede normalmente é o campo visual, tá? A campimetria, a paquimetria, que a gente mede a espessura da córnea. Eu tenho um olho esquemático aqui para mostrar para vocês como é que é. A córnea é essa parte aqui da frente do olho da gente, por onde a gente enxerga, ali no meio tem a pupila e o nervo fica lá atrás, fica aqui dentro, é esse amarelinho aqui que vai até o nosso cérebro, por onde a gente vai enxergar. Então a gente tem que avaliar várias coisas nos olhos, uma delas começar pela visão, claro, às vezes visão de cores, sensibilidade ao contraste, isso tudo pode ser afetado no glaucoma. A gente vai medir a espessura da córnea, porque ela tem uma medida normal e isso também interfere na pressão que a gente está medindo e em todo o resto. E a gente vai pedir exames de imagem, muitas vezes, para fotografar esse nervo que fica aqui atrás e acompanhar ele com o tempo e ver como que ele vai ficando ao longo dos anos, né? Então a gente pede vários exames. Tem outros exames que eu posso citar, que é o teste de sobrecarga de água, de líquido, então a gente mede a pressão durante 1 hora no consultório, com intervalo de 15 minutos, o paciente bebendo água. E outros exames que a gente pede para diagnosticar o glaucoma. Então ele é uma soma, um somatório de exames. O campo visual é aquele que a pessoa aperta o botãozinho quando vê uma luz piscar, é um exame um pouco mais demorado. Ele tem que ser repetido algumas vezes, né, em alguns meses, para a gente ter confiabilidade do exame. Então, com tudo isso aí, a gente pode chegar ao diagnóstico que a pessoa tem ou não glaucoma, tá? A maioria das vezes as pessoas não sentem dor, é uma doença silenciosa. Existem outras formas de glaucoma, que a gente pode falar depois em outros vídeos, que aí a pessoa tem dor, tem olho vermelho, tem uma inflamação, mas a maior parte dos casos não é assim, é uma doença silenciosa. Existe o caráter hereditário, então pessoas que têm familiares com glaucoma devem investigar, devem buscar isso. E aí, a partir do diagnóstico de glaucoma, a gente vai passar para o tratamento. Então tem vários tipos de tratamento que a gente pode fazer para o glaucoma. O mais famoso deles e o que tem excelentes resultados são os colírios hipotensores oculares. Porque de todas essas alterações que a gente conhece, a gente pode fazer um tratamento com colírio que exerce efeito no olho, ou diminuindo a produção de líquido dentro do olho,
ou aumentando o escoamento desse líquido para que essa pressão dê uma diminuída e a pessoa fique com a doença sob controle, tá? Então esse é um dos tratamentos, o colírio. Existem lasers disponíveis hoje que a gente pode utilizar para moldar o ângulo de escoamento desse líquido. São lasers bem recentes que a gente pode propor também. Isso pode diminuir a necessidade do uso de colírio até cessar. E existem também as cirurgias antiglaucomatosas. Então existem várias cirurgias antiglaucomatosas, umas com entrada no olho, outras não. E existe o implante do tubo da válvula de Armed. A válvula de Armed é um implante bem pequenininho que consiste de tipo um mouse, é uma bolsinha, mas ela é aberta, acoplada a um caninho que a gente coloca dentro do olho para que o líquido dentro do olho circule e o líquido em excesso vai embora por esse caninho, tá? Ela é uma cirurgia que é feita com anestesia, com bloqueio em bloco cirúrgico. É uma cirurgia que exige um treinamento do cirurgião em outras cirurgias, certo? E é uma cirurgia que muitas vezes pode deixar a pessoa livre do uso de colírios, tá? Assim como as outras cirurgias de glaucoma, trabeculectomia, certo? Outras cirurgias que não são intraoculares, são cirurgias não invasivas. Enfim, existe então um tratamento clínico com colírio, existem o tratamento a laser, tem vários lasers que a gente pode utilizar para tratar o glaucoma, e existe o tratamento cirúrgico, que no caso tem várias cirurgias também. Então, uma delas é a trabeculectomia, outra válvula de Armed, iridectomia, tem várias cirurgias que são adaptadas a cada caso, certo? E temos casos com sucesso, tem casos que a pressão controla por alguns anos, depois ela volta a subir, então tem que ser feita uma nova cirurgia. Alguns casos, após a primeira, fica muitos anos bem e sobe um pouquinho, a gente corrige com colírio. Então, temos todas essas possibilidades aí de tratamento, né? O glaucoma é uma doença que causa uma redução do campo visual periférico. Então, o que a pessoa vai estar perdendo? É a visão lateral em cima e embaixo. A visão do centro, a visão de frente, por onde a gente olha, essa é a última que vai ser perdida. A gente não vai perder a visão do centro, a gente vai perder a visão periférica. Então, por isso que a gente pede esses exames e que esses exames detectam, então, a doença, a presença ou não da doença glaucoma, tá? Então, a pessoa, a princípio, não tem sintomas, não tem dor, não tem olho vermelho, não tem perda de visão, a não ser no período final da doença. Então, acontece da gente receber casos de pacientes que vêm ao consultório com queixa de piora visual, de uma nuvem, uma neblina, uma coisa na frente do olho e que não tinham nada previamente, e a gente vai examinar e é um glaucoma já no final da doença. A doença vai acometendo o campo visual, então ele vai diminuindo e ele chega a fechar. E a gente precisa intervir na doença antes disso acontecer. O glaucoma tem um ponto de corte que a partir dali a gente não consegue, mesmo com todos os tratamentos disponíveis, a partir daquele ponto final, e muitas pessoas ele evolui para perda total de visão. E a gente mesmo acompanhando o paciente usando colírio, e às vezes a pressão estando baixa, mesmo assim a pessoa pode perder toda a sua visão por causa de um glaucoma, certo? Então, assim, a princípio, para vocês gravarem é isso. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, ele é diagnosticado por exames, né? Então é importante você fazer a sua consulta com o seu médico oftalmologista todos os anos, para fazer um fundo de olho, medida da visão, da pressão e outros testes, como eu comentei, de sensibilidade ao contraste, teste de visão de cores. Tudo isso vai nos dar indícios de alguma doença neurológica que acometa o nervo óptico, como o glaucoma, certo? Então, é muito importante fazer a consulta médica sempre. Se você já tem glaucoma, faça o seu acompanhamento de acordo com a orientação médica, use o colírio regularmente, e se houver necessidade de outros tratamentos, outras intervenções,
O seu médico vai conversar com você e vai lhe dar as melhores opções, as melhores alternativas que existem hoje em dia. Então, é uma doença que, se for bem acompanhada, bem tratada, ela não vai causar maiores problemas para o paciente. Ela pode nunca desenvolver perda de visão se a pessoa começar a tratar no estágio inicial da doença. E se tem familiares aí mesmo, que a pessoa tem que realmente buscar o auxílio médico, certo? Fazer uma investigação para glaucoma, certo, gente? Então o recado era esse. Tudo de bom e até a próxima!